fiquei desorientada, porque 13 anos na mesma empresa, você fica acomodado. Para você ter uma ideia, eu não tinha nem LinkedIn. Se você pegar a data da criação do meu LinkedIn, foi em novembro, foi quando eu saí. Eu não tinha Nossa, LinkedIn. Eu não tinha nem caramba. currículo atualizado. Eu não tinha nem Caramba, currículo atualizado. Atualizei. caramba. Eu construí o meu currículo depois das suas aulas. Está começando mais um podcast aqui dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos do PRH que conseguiram uma proposta de emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Val? Tudo bem, e você, Rick? Tudo certo também. Val, para a gente poder começar esse bate-papo, depois de aplicar os métodos do PRH, você conseguiu uma proposta de emprego em menos de 51 dias? Sim, eu consegui a proposta ideal, o que eu almejava com 25 dias. 25 dias, que legal. Por 18 dias você conseguiu uma proposta que não era tanto ideal, né? Que você estava me contando. Mas 25 Isso. dias foi ideal. Que legal, que legal. E Val, qual foi a área que você conseguiu seu emprego? Na minha área mesmo, na área de coordenação financeira. Na área, que legal. Liderança, então, da parte Isso, da área financeira. Show de bola. isso. Algumas Uhum. pessoas me perguntavam, Rick, o método do PRH funciona para liderança? Faz sentido para quem está tentando uma posição de coordenação? Enfim, o que você acha? Você acha que funciona? Faz sentido. Por quê? Até porque antes de eu entrar no método, na verdade, quando eu já estava vendo aquelas suas aulas lá, o emprego em 51 dias, que teve as 3 aulas, eu já melhorei o meu LinkedIn e já comecei a escrever a minha história. E eu já tinha recebido alguns nãos antes, se eu não me engano, foram 6 nãos. Eu estava desesperada porque eu queria trabalhar, porque eu estava 13 anos e meio na mesma empresa, né? Aí do nada eu saí. E com o método me ajudou a reescrever totalmente meu currículo. Eu reformulei meu currículo 3 vezes em menos de 10 dias. Caramba. Só estudando, analisando. E assim, faz muito sentido, porque assim, igual você falou lá, a gente tem histórias, a gente só não sabia como colocá-las certas para poder falar. E quando eu entendi Perfeito. isso, foram 3 propostas na mesma semana. E eu pude escolher a que eu queria, que era que mais estava almejando, eu estava almejando. Que maravilha, que coisa boa, que bom que você teve a oportunidade de poder escolher ainda, né? Isso não é que todo mundo vai conseguir, tá? A gente é só aval aqui, porque é possível. Mas acho que foi muita dedicação do seu lado também, né, Val? De poder estudar, aplicar, Sim. colocar em prática e não deixar para depois, né? Isso. E assim, eu reescrevi como me apresentar, como contar quem era a Val. Eu fiz umas 10 vezes. Até eu pensar assim, não, é isso aqui, eu consigo dentro dos 2 minutos. E cravei minhas respostas em 2 minutos. Uma das propostas, inclusive, foi em 2 minutos. Inclusive, até na entrevista com o CEO, porque nessa vaga que eu vou, eu fiz a última entrevista, eu passei pelo RH e pelo gestor da área ao mesmo tempo. Foi assim, 2 entrevistas ao mesmo tempo. E depois Caramba, eles me ligaram que o CEO da empresa, o CEO full da empresa queria me conhecer. E caramba, até na caramba. entrevista com ele eu cravei nos 2 minutos. Mas fui tranquila, igual você me orientou, Val. Faça de conta que é um bate-papo, um café no corredor. Vai lá que vai dar certo. E fui. E deu Que certo. coisa boa. E deu certo, deu muito certo. A Deu proposta muito era certo. para ser 51 dias, mas você conseguiu aí metade do tempo. Você imaginava que conseguiria aí em 25 dias? Não. Até eu mesma fiquei pensando, falei, será que isso vai funcionar? Mas eu vou tentar. Aí, como você falou assim, se não der certo em tantos dias, não sei o que, devolvo meu dinheiro. Aí, assim, eu compartilhei com alguns colegas meus, eles até, alguns falaram assim, isso não dá certo, como esse, tem vários no mercado. Falei, mas eu vou focar nesse aqui, vou escrever minha história e vou lá e vai dar certo. E Que deu. bom, que bom, que bom. Você, Val, você chegou a olhar outras pessoas para poder escolher, pô, vou com o Rick mesmo, não, vou com outra pessoa. Chegou a fazer essa pesquisa? Na verdade, assim, eu assisti várias aulas dessas que o pessoal faz workshop. Faz esses Uhum, workshop de 3 dias, 4 aulas, emprego com não sei quantos dias. Eu sim. assisti de 3 outros mentores. Só que, assim, eu pensava assim, gente, é um investimento muito caro
e não é uma coisa que depende deles. Vai depender mais de mim do que deles. Aí eu pensava assim, gente, alguém tem que me falar como que eu tenho que fazer uma entrevista, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que ir. Eu fui juntando uma coisa e outra. Aí quando chegou você, foi o checkmate. Pá, é esse aqui, vai, e é esse pronto. Que bom que deu certo. E você tá falando de onde, Val, hoje? Você mora onde? Eu moro em Anápolis, Goiás. Ah, que bom, que bom. Eu acho que é a primeira pessoa de Goiás que eu tô conversando aqui, nos Dedicados Especialistas. Então é bom que eu já vou pintando o mapa do Brasil aí, uma pessoa em cada estado. A Isso. gente vai Inclusive, o conversando. meu emprego é Goiânia, fica a 55 quilômetros da minha casa. Cara, vai ser presencial? Presencial, todos os dias. Todos os dias. E Mas assim, você é já sabe? uma Ah, hora de uma hora? carro, mais ou menos, aqui lá. Isso, uma hora e meia Ah, de carro. que Tranquilo. bom, que bom, que bom. Uhum. E Val, se você não se importar, se não quiser, tá tudo bem, tá? Mas você pode compartilhar com as pessoas com quantos anos você conseguiu seu emprego? Eu tenho 46. 46 anos. 46 anos. Que 46. foi um. Não sei se você lembra do evento que você participou. Algumas pessoas estavam falando, né? Rick, eu tenho mais de 35. As pessoas não chamam com Uhum. mais de 35 anos. Não tem como conseguir. E aí tá aí. Uma mulher de 46 anos conseguiu em 25 dias. É isso aí. Que coisa boa. Você já estava tentando há quanto tempo, Val? Antes de me conhecer? Buscar emprego? 3 meses. 3 meses? Isso. Aí tem um mês, né? Que vai fazer, fez dia primeiro agora um mês, né? Que eu comprei o curso. E dia 6 agora fazem 4 meses que eu tinha saído da outra empresa. Perfeito. Você lembra Aí qual era o eu, seu sentimento quando você saiu da empresa? Assim, pô, tava desesperada, tava desorientada, não sabia o que fazer. na verdade, assim, Henrique, a empresa que eu trabalhava era uma gigante, uma multinacional gigante, na parte de construção civil, muito conceituada no mundo. Eu Sim, trabalhei lá há 13 anos e 2 meses. Quando eu saí, na verdade, assim, igual eu te falei, a minha saída foi meio que num feedback de 360. Eu saí porque não estava tendo incompatibilidade com o meu gestor, igual muitas pessoas falam que as pessoas não saem do emprego pela empresa, saem mais pelos gestores. Eu fiquei totalmente sem chão, porque na minha primeira entrevista de emprego, quando eu saí de lá, com 2 dias eu recebi uma proposta, que uma empresa ficou sabendo que eu estava sem trabalhar, e eu recebi uma proposta. E assim, eu fui com toda aquela expectativa, porque eu conhecia a empresa que estava me chamando, eu conhecia os donos, inclusive, e fiz a entrevista bem confiante que eu ia passar. E com 3 dias veio o meu primeiro não. Aí eu pensei, eu tenho alguma coisa errada. Aí passou mais 3 semanas, eu fiz uma outra entrevista, veio outro não. Eu falei, uai, tem algo bem errado mesmo, eu tenho que tentar entender. E quando eu comecei a assistir as suas aulas, foi que eu vi que realmente tinha algo errado. Eu não estava contando a minha história da forma correta que tinha que ser. perfeito, perfeito. Eu lembro quando você entrou Mas na turma. assim, fiquei desorientada, porque 13 anos na mesma empresa, você fica acomodado. Para você ter uma ideia, eu não tinha nem LinkedIn. Se você pegar a data da criação do meu LinkedIn, foi em novembro, foi quando eu saí. Eu não tinha Nossa, LinkedIn. Eu não tinha nem caramba, currículo atualizado. Eu não tinha nem caramba, currículo atualizado. Atualizei. caramba. Eu construí o meu currículo depois das suas aulas. Que legal, que legal. E para quem não tinha nada, então você começou do zero, basicamente, né? Tanto do zero do currículo, do zero do LinkedIn. Para quem não tinha nada, você acha que o PRH ele também ajuda para quem está do zero e não entende nada de currículo, nada de LinkedIn? 100%. Eu fiz o currículo da minha nora e do meu filho, baseado no que eu aprendi com você para quem vai ter o primeiro emprego, que é o caso do meu Ah, filho. que legal. Tem lá uma aula para primeiro emprego, né? Dentro do modo de currículo. Tem, isso. Que legal, que legal, que legal. Pô, Val, que bom que funcionou para você, tá funcionando também para sua família, esse conhecimento. É um investimento que o conhecimento você leva para a vida toda, né? E não só para você, mas para todo mundo que está à sua volta. Você pode estar ajudando Isso a mesmo. valorizar as histórias da pessoa, né? Uhum, Que legal, que legal. isso aí. E eu lembro quando E você entrou na turma, funciona. funciona, né? Uhum. Eu lembro quando você entrou na turma que você falou para mim assim, Rick, eu acho que eu tô naquele quadrante lá dos discretos. Eu sei que eu tenho boas histórias para contar, mas ainda não tô sabendo a melhor forma de contar essas histórias nas entrevistas. Eu acho que talvez muito da sua história também dos nãos, né, que você foi tomando
depois que você acabou saindo da empresa, enfim. Hoje você já se sente mais dedicada de fato, menos discreta, depois de toda essa jornada? Sim, hoje eu me sinto dedicada. Que Me bom, que bom. considero uma dedicada. E um ponto crucial, assim, que para eu saber contar a minha história foi a aula do autoconhecimento. Você saber onde que você está, nos 4 P's ali. Então, assim, para mim ali o autoconhecimento foi fundamental. Ai, que bom, que bom. Eu já Que é desconfiava um... que eu era colérica, mas eu só não queria concordar. Você sabia que tinha um fogo ali que ficava queimando, né? Às vezes, só não queria ir aceitar que esse fogo poderia ser utilizado para o bem, né? Para iluminar as pessoas, para aquecer as Isso. pessoas. Que bom, que bom. É, uma coisa que eu lembro muito, você falou, Rick, descobri que eu sou discreta, descobri que eu sou colérica. Aí eu, meu Deus, é possível um colérico ser discreto? O colérico normalmente ele gosta de expandir, gosta de pegar esse fogo e incendiar os ambientes, de aquecer, de iluminar, mas você pegou depois que foi entendendo essa parte do autoconhecimento e foi utilizando esse fogo de uma forma positiva, né, nas entrevistas. Eu lembro que você falava, Rick, era para ser 1 hora a entrevista, passou de 1 hora, foi 1h15, 1h40. Caramba, o pessoal tá gostando da Val, então. Isso. A minha entrevista com o CEO Fu lá da empresa, ele falou que era um bate-papo de 30 minutos, durou 1h40. Nossa, nossa. Aí, no mesmo dia, ele já me levou para conhecer todo o prédio da empresa. Aí eu falei, tem algo meio estranho, né? Porque com o CEO Fu quer conhecer uma candidata que já passou pelo gerente da área, já passou pelo RH e agora está me mostrando todo o prédio da empresa. Mas fui, né? Cordialmente fui, visitei tudo. Eu conheci até o auditório da empresa. Falei, tem Caramba. algo bem estranho. Aí, beleza, depois de 5 dias eles me chamaram. E aí a gente negociou o valor, tudo certinho. Fui lá, li aquela aula de proposta, analisei, coloquei os custos. E assim, eu estou muito feliz, Rick, porque muito contente, igual eu falei para o meu esposo. Estou muito feliz, muito contente, porque assim, eu me dediquei, eu peguei todos os seus conselhos, todos os seus métodos e me dediquei nisso daí. Eu consegui uma coisa assim que eu pensava assim, meu Deus, já vai fazer 3 meses, já passou 3 meses, os meus colegas que saíram junto comigo, praticamente todo mundo já está empregado novamente, por que eu não consigo, o que eu tenho de errado? E assim, eu consegui, eu fiquei muito feliz. E o mais feliz ainda, porque foi na minha área, no mesmo patamar de salário, até mais um pouquinho do que eu ganhava aqui. E assim, foi para mim, foi o céu. Ai, que bom. Para mim foi ótimo. Foi um dinheiro bem investido, né? Você falou aí que até o salário foi no mesmo patamar, um pouquinho maior. Então, acho que foi um conhecimento Um pouquinho maior. Que ainda vai ajudar financeiramente você também, né? E você e sua família. Isso. Não, assim, em momento algum, hora que eu contratei, eu falei assim, não me arrependi. Falei assim, eu vou fazer e vou. A minha intenção, na verdade, eu falei assim, eu quero ser um dos primeiros, porque eu quero passar por uma entrevista com o Rick e eu quero que ele me ajude no meu LinkedIn. Bem pensando no porquê. Eu não tinha nada de LinkedIn. Eu construí o meu LinkedIn. E quem fez o meu LinkedIn, na verdade, para mim, foi uma sobrinha minha, porque eu nem sabia fazer meu LinkedIn. Depois das suas aulas, depois que eu fui estudando ali, que eu fui melhorando o meu LinkedIn. E o dia que eu cheguei lá, em cima lá na entrevista da empresa que eu fui, que eu vi o profile do meu LinkedIn impresso na mão do seu full da empresa, a minha alma saiu do corpo 3 vezes e voltou. Falei, Jesus amado. Ai, caramba, Mas, chamou tanta atenção que eles imprimiram, que eles queriam garantir todos os pontos, todas as histórias estavam muito bem contadas. Para quem não tinha nada, você saiu aí tipo, de ser uma pessoa que tomava vários nãos para ser uma pessoa desejada, ser levada para os auditórios, né? Para não desistir da empresa. Que legal. E assim, gente, E um ponto crucial para mim ir para essa entrevista, eu lembro que numa aula sua, lá você fala assim: descubram quem é o recrutador que está fazendo a seleção da vaga. E eu fiz isso, vi a vaga no LinkedIn, até na Gup, gente. Eu venci a Gup. Uma vez eu venci a Gup. Vi
a vaga, me inscrevi e fui lá e descobri quem era o recrutador que estava recrutando. E entrei em contato com ele, mandei uma mensagem para ele, vinha LinkedIn, tal, que eu tinha me inscrito na vaga, que eu me interessava, que eu estava disposta a um bate-papo a qualquer momento. E a primeira entrevista foi online, depois eu fui na empresa já 2 vezes, depois da primeira entrevista. Que Então, legal. assim, e eu fiquei feliz, porque eu não tinha nem currículo, gente, nem currículo atualizado eu tinha. Meu currículo era de 2010, quando eu entrei na empresa que eu estava. Nunca nem tinha Caramba, atualizado. A questão caramba, do cara, comodismo, por você ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo, tá nisso. Você não se caramba. prepara para o mundo aqui fora. Hoje eu já tenho uma Perfeito. visão diferente. Já vou me manter atualizada, tanto o meu LinkedIn quanto o meu currículo. E assim, hoje, depois de tudo que eu aprendi com o seu método, que a gente tem que estar atualizado constantemente, porque a gente nunca sabe o dia depois, né? Então, sempre Não sabemos, atualizado. não sabemos. E é o que eu falo muito no canal do YouTube, que é ter uma carreira rica de histórias. O PRH é o processo rico de histórias, um processo seletivo rico de histórias. Mas o PRH é só o começo, né? Agora é a construção de novas histórias, está sempre se atualizando, acumulando novas competências, criando mais network, conhecendo novas pessoas. É só o começo, de fato, para ter essa carreira rica de histórias, porque o emprego, o salário, a segurança, qualquer um pode tirar, mas as nossas histórias ninguém pode tirar, né, Val? Então, quando a gente entende Não, isso, muda totalmente o jogo. é isso Muda aí. totalmente. Que legal. E você falou que você participou do evento, né, e de algumas lives gratuitas também. Você viu muita diferença, Val, do conteúdo gratuito para o conteúdo pago dentro do PRH, das oficinas, da comunidade? Tem muita diferença? Do seu, não. O seu método, não. Mas dos outros, assim, eu vi diferença do método do PRH seu para os outros, eu vi diferença, e muita. Você viu a Porque, na diferença? verdade, eu recebi uma proposta de um mentor que ele entrou em contato comigo, ele fazia por X, mas aí o que era a proposta dele? Eu me candidatava na vaga e, posteriormente, ele ajustava o meu currículo para aquela vaga. Eu acho que não é bem assim que tem que ser. O currículo da gente ele tem que ser um só. A sua história tem que ser uma só. Você tem que saber como que você vai se comportar na entrevista com o RH, com o gestor e com uma pessoa além disso daí. Não você montar. Até porque eu tiro por base nessa entrevista que eu fui lá com o CEO full da empresa. As perguntas dele foram 100% em cima do que estava escrito no meu LinkedIn. Claro que alguma coisa desviava, mas sempre entrava no contexto. Sim, 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 sim. Esse é o ponto que você falou, o currículo é um só. É um dos pontos também, um dos motivos da GUP ser um cadastro único. A GUP fala muito disso. O currículo é um só, o cadastro é único, é um só, e é possível vencer a GUP tendo um só cadastro, né? Tendo um só currículo. E aí você tá aqui a prova viva de que conseguiu, né? Um emprego com a GUP aí em 25 dias. E olha que eu nem atualizei meu currículo na GUP depois que eu fiz umas modificações dele com o seu método. Caramba, caramba. Você foi sempre ajustando, né? É aquilo que a gente fala dentro do PRH. Nunca vai estar perfeito. Até uma coisa para as pessoas que estão escutando isso. Seu currículo nunca vai estar perfeito, seu LinkedIn nunca vai estar perfeito, sua carreira nunca vai estar perfeita e tá tudo bem. A gente sempre vai ter algo para ajustar. Mas pequenos ajustes certos fazem total diferença, né? Se a gente acabar fazendo ajustes errados, ouvindo outras pessoas que falam coisas que talvez não fazem tanto sentido, isso pode mais atrapalhar do que ajudar nesse processo para conseguir emprego rápido, né? É isso aí. E uma coisa você disse certo. Tem uma parte que você fala assim, ó. Você tem que focar. Porque quando a gente está nessas lives de LinkedIn, nessas lives, de vez em quando eu assisti essas lives que o pessoal da GUP faz, no horário do meio-dia. O pessoal, Sim. a Camila, tem uma outra menina lá. Ela sempre Pode. faz uma live no horário de almoço, no horário do meio-dia, com o pessoal, vários mentores de carreira. Então, Sim. assim, igual você falou, não foque no que várias pessoas falam. Você tem que escolher uma pessoa e focar no que você quer. E eu, Rodirene, foquei no método e carreira. Porque, assim, em todos que eu participei, eu achei, assim, o mais... Não tô puxando seu saco, não, tá? Mas é porque, assim, é o que eu achei mais perto da realidade e o mais fácil para se entender. Para você se conhecer e colocar isso no papel. Perfeito, perfeito. Que uma coisa que eu falo, Val, o PRH,
ele não é muito difícil. Ele é simplificado em 2 palavras, é histórias e comunicação. É isso, quando você entende as suas histórias e sabe comunicar essas histórias da melhor forma possível, tudo encaixa. É olhar para o seu currículo e falar, qual história que eu estou passando com esse currículo? Olhar para o LinkedIn e falar, qual história que eu estou passando pelo LinkedIn? Qual história que eu estou passando nas entrevistas? Então, e aí cada pessoa vai ter a sua história, né? Eu não vou falar, fala isso, Val, o script é esse, você tem que falar isso, 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 isso. Não, é a sua história, com base em alguns métodos para poder ajudar a comunicação, né? Então, acaba sendo um método mais fácil mesmo, por ter só 2 pilares, histórias e comunicação. Isso. Então, acho que facilita. Uma coisa que eu muito. achei fantástico, que quando eu fui para a entrevista lá, o CEO full da empresa falou assim, bem assim uma pessoa que eu quero, um colérico para a função. Sério? Foi, ele falou bem assim o que eu quero, uma pessoa colérica para a função. Comunicação bem objetiva. Aí foi, falei, aí eu me senti em casa, né? Calmei, falei, agora vai dar certo. E tão temida pergunta, por que você saiu do seu último emprego? Ele perguntou para mim, quem é a Valdirene? E a segunda pergunta foi essa. Então, assim, eu já fui bem preparada, porque na entrevista do RH e na entrevista com o gestor, eles não fizeram essa pergunta para mim. Aí eu tinha certeza que lá que ele iria fazer essa pergunta. E conforme a gente tinha conversado, né, explicado tudo, você tinha me orientado como dizer, Sim. deu tudo certo. Que bom, que bom. Val, tentando voltar um pouquinho no tempo, você consegue ver qual foi a grande diferença para você ter tomado 6 nãos antes na parte de entrevistas e depois ter tomado tantos sims nas entrevistas? Eu acho que estava o meu despreparo, por eu estar tão acomodada em uma empresa há muitos anos, que eu achava que só eu chegar lá e botar o meu nome e o meu currículo de 13 anos numa empresa iria me dar um sim, só que eu aprendi que não é. E foi que eu não sabia contar a minha história, o que estava acontecendo. Como que eu consegui chegar onde eu cheguei. Então, assim, eu não tinha o preparo suficiente como que eu digo para você? Por eu estar acomodada. Eu me acomodei e eu não sabia contar a minha história. Perfeito, perfeito. E Eu quando estava mudou assim, isso? então, quando eu entendi que hoje não é só o currículo que te dá uma vaga de emprego e não é só o QI, que você precisa saber vender você, eu não consegui. Aí eu passei a ganhar o meu sims. Que legal. Você falou uma coisa aí do QI, que é uma coisa que eu até esqueço de explorar aqui nessas entrevistas, mas tem muita gente que tem esse preconceito, né? Ah, não adianta Gup, não adianta LinkedIn, não adianta entrevista, é só QI, só quem indica. Só quem indica, só quem indica. E essa vaga, você não conhecia ninguém, né? Dessa empresa. Não foi indicação, foi por dedicação, né? Dedicação. Pô, foi. E assim, eu fiquei conhecendo todas as 3 vagas, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Nessa que eu estava trabalhando até hoje, eu consegui uma auditoria em uma rede de supermercado. Depois que eu cheguei lá, que eu passei pela entrevista, que eu sabia que tinha uma pessoa que eu conhecia que trabalhava lá dentro, mas ela não se interferiu em nada. E essa outra vaga que eu vou começar, inclusive na segunda-feira, dia 8, depois que eu passei por todo o processo seletivo, depois que o cara me pediu toda a documentação, o recruiter me pediu toda a documentação para mandar para registro, que ele falou assim: ah, eu conheço uma amiga, uma moça que trabalhou com você, que era a antiga gerente de RH da empresa. Aí, só que assim, já estava tudo fechado. Então, assim, eu não sei se por eu falar que trabalhei na Kingspa, se ele pegou alguma indicação com ela, alguma coisa. Mas assim, ele não falou para mim, ele só falou depois. Mas assim, Perfeito. Também não conversei com ela, se ela conhecia ele, que eu estava fazendo entrevista lá e não cheguei a entrar em contato com ela. Só depois de tudo fechado que ele me falou que conhecia a ex-gerente do RH da empresa que eu trabalhava. Perfeito. Possivelmente não foi realmente indicação, é dedicação. Por isso você está aqui, dedicado, especialista, se dedicou do início ao fim para conseguir esse emprego aí dos 25 dias. E eu queria até saber, falando de dedicação, Val, como que você se organizava, né? Porque eu sei que você é mãe, passou por um problema familiar ao longo dessa jornada, né? Com seu filho também. Como é que você se organizou aí para poder se dedicar para
ter tempo para estudar, para treinar, para fazer as entrevistas? Como é que era mais ou menos sua rotina? Na verdade, eu passei por 2 problemas. Meu filho bateu a moto numa sexta, na quinta-feira da outra semana, meu esposo bateu a moto. E assim, geralmente eu estudava por volta de, eu começava umas 15 horas e eu ia até às 18, às 19. E estudava um método, ia e rabiscava, rascunhava um monte de coisa. E passava para outro método, ia lá e rascunhava mais um outro monte de coisa. Aquele autoconhecimento, eu acho que eu vi aquela aula umas 6 vezes. Entrevista, então, acho que eu fui nela e voltei umas não sei nem quantas vezes. Mas assim, quem quer, consegue o tempo. Não tem como falar assim, não, eu não estou fazendo porque eu não tenho tempo. Então, você tem que se organizar. Se você quer realmente ser um dedicado, especialista, você tem que arrumar um tempo e estudar. E eu me organizava e estudava 2, 3 horas por dia. Que legal. É uma coisa que eu falo para todo mundo, assim, tempo é prioridade. Se você está dizendo que não tem tempo, é porque você está priorizando outras coisas. Você está dizendo que talvez uma Netflix é uma prioridade maior para você do que aplicar um método, do que estudar. Está dizendo que ficar muito tempo no TikTok e no Instagram acaba fazendo com que você, tipo, acaba sendo sua prioridade e não em relação a estudar, colocar em prática, enfim. Então, eu concordo plenamente com você, tá bom? Para mim, tempo é questão de priorização. Não é prioridade para a pessoa. E tá tudo bem. Cada um tem suas prioridades, né? Isso. E tinha dia que eu ficava desesperada, porque tinha dia que eu me enrolava, eu não conseguia estudar, porque eu estou fazendo uma outra pós, um outro MBA junto, e eu faço inglês. E eu ainda ajudo na igreja, eu faço parte do conselho administrativo da igreja, serviço voluntário. Então, assim, tinha dia que bagunçava tudo. Eu falava, oh meu Deus, agora eu tenho que estudar, tenho que estudar minha aula do MBA, amanhã cedo eu tenho aula de inglês e eu não conseguia fazer isso. Aí eu parava e pensava, agora essa aula do MBA vou estudar agora, vou estudar o inglês aqui porque eu tenho aula amanhã, e lá antes de eu dormir eu assisto 1 ou 2 aulas aqui ainda do método e dormir sem passar por ele hoje. Perfeito. E Perfeito. juntava mais as tarefas de casa, né? Uma hora você fazia. Tem que fazer, tem que dar conta de tudo. Deu certo. Deu. Ai, que bom, que bom. E, Val, qual foi seu feedback aí, sua impressão sobre a comunidade do PRH? Você imaginava que seria uma comunidade, da forma como a gente construiu, uma comunidade do bem ali dentro? Eu lembro que você falou do Lau, falou de outras pessoas. Isso, o Lau, para mim, assim, foi bom, assim, eu não estava naquela comunidade, eu não sei por que eu não entrei naquela comunidade lá antes, mas, assim, todo mundo muito dedicado, né? Todo mundo lá, aquela troca de experiência, é muito bom. O Lau, assim, foi um dos que eu fiz contato com ele, achei ele uma pessoa super positiva, super alto astral. Ele falou para mim assim: olha, não desiste, né? Porque você teve nãos que daqui a pouco seu sim chega, estuda, o método tá aí, funciona, é só você ser dedicada que realmente vai dar certo. E ele tinha razão. Então, assim, eu tenho até que falar para ele que deu certo. Não falei para ele ainda. Várias pessoas falaram dele, porque realmente é uma comunidade do bem que a gente cria ali nas oficinas, nos plantões de dúvidas, né, das aulas que a gente faz, de um tá ajudando o outro, um apoiando. E é legal quando você tá num ambiente assim, porque você não se sente sozinho, né? Não sei se você se sentia sozinha antes do PRH, não. Porque depois eu sei que qualquer dúvida que você tinha, você, Rick, me ajuda aqui. Aí eu gravava um áudio, ia lá e falava uma coisa. Extremamente, né? Extremamente sozinha, porque não tinha quem pedir, para quem que eu ia pedir. Sim. Falava com um amigo ou outro, aí só falava assim, não, tenha fé que na hora certa o emprego vem. Aí eu ia para uma entrevista, aí voltava toda escabriada, né? Aí meu marido falava, não, mas uma hora vai dar certo, uma hora que você achar o jeito certo, tudo vai dar certo. Aí o meu jeito certo foi o Rio Carreira. Ai, que bom. E uma curiosidade que a gente acabou nem tendo tempo de fazer a simulação de entrevista, né? Foi mais ali pelo contato, o conteúdo que está dentro da Hotmart mesmo, né? Que você conseguiu isso. Exatamente. Uhum. Isso que é uma eu ainda tenho entrevista com você e o LinkedIn. Pois é. Mas mostra que o método funciona mesmo
para quem não consegue pegar esse bônus, às vezes, né, de ter um momento individual comigo, ou não, tem gente que fala, só vou entrar se for um dos primeiros. Mas aqui está a prova de que em 25 dias, mesmo não tendo a simulação de entrevista, mesmo não tendo o relatório de LinkedIn, só seguindo lá o que está já dentro da comunidade, da Hotmart, do que a gente passa nas oficinas, é possível conseguir emprego em menos de 51 dias. Então, tá a prova viva aqui, né, Val? Vivíssima. E agora, Val, agora que você já conseguiu seu emprego, quais são os seus próximos passos? O que você tem aí de sonho que você vai começar a conquistar? Olha, meus próximos passos. Eu vou reestudar o método todinho novamente. Alguns pontos lá eu não estudei 100%. Vou reestudar, vou melhorar meu LinkedIn, vou melhorar meu currículo. Assim, eu quero ser uma profissional desejada no mercado. Quero assim, quero nem que seja assim, tipo, eu fui acionada por um recrutador, mas não, agora não, assim, mas assim, aí fora os outros projetos pessoais, né? Que com a minha casa, com meu filho, com meu esposo, e pretendo também, assim, propagar o seu método. Já te indiquei para umas 10 pessoas. Ontem mesmo te indiquei para um rapaz de Brasília, que ele, assim, não conheço, assim, pelo LinkedIn, a gente conversou pelo LinkedIn. Sim. Porque, assim, eu fui construindo network, né, pelo LinkedIn. Como eu estava em casa, e, assim, eu ficava muito ociosa, porque eu tinha uma rotina de levantar todo dia cedo e trabalhar e chegar tarde e tal, e essa rotina, de repente, do nada foi cortada. E eu meio que fiquei ociosa. E o que eu fiz? Eu não tinha nenhum notebook que valesse a pena, o meu estava bem pitimbadinho. Fui lá, comprei um notebook, e aí eu ficava no LinkedIn. Aí eu comecei a mexer no LinkedIn, comecei a chamar as pessoas, sabe, pessoas de fora. Comecei a pesquisar os recrutadores, sabe, assim, gestores de RH, essas coisas. E comecei a fazer meu network. E aí esse cara foi me mandou um convite. Ele é de Brasília, ele trabalha na parte de vendas. E eu aceitei. E aí eu fiquei sabendo de 3 empresas aqui, que também tem sede em Brasília, que precisava de gerente comercial na área dele. E eu comecei a indicar as vagas para ele. E vice-versa. E assim, fui construindo que as pessoas foram começando a me enviar também, quando eles tinham uma posição de uma vaga, tinha lá uma vaga, eles começaram a me indicar, sabe? Me mostrar, olha, entra lá e cadastra, entra lá, se inscreve. E ele, assim, e na sexta-feira ele me mandou, inclusive, uma vaga foi uma das até que eu já tinha feito entrevista, que foi a segunda de Goiânia, que eu falei que eu já estava trabalhando e que eu não queria seguir no processo seletivo. Fui bem transparente com o pessoal. Aí eu falei para ele, olha, inclusive eu até fui chamada para participar eu participei da primeira seleção de lá, na segunda seletiva, eu passei para a segunda seletiva, que era com o gestor da área, só que aí eu dispensei, porque eu já tinha aceitado a proposta da outra lá, né? Aí eu falei para ele, inclusive eu fui até na segunda etapa dessa seletiva aí. Aí ele perguntou como é que eu estava, aí eu falei para ele que eu tinha entrado no método, que era bom. Falei para ele seguir você no LinkedIn, que você dá umas ótimas dicas, assim. Aí ele tá super animado. E hoje ele me falou que já entrou, que já viu algumas coisas lá. Então, assim, que bom. Para mim, tem a Valdirene antes do Ri Carreira e tem a Valdirene depois do Ri Carreira. Que coisa boa, que coisa boa. Eu não sei falar quem é a Valdirene. Talvez daqui um mês, sei lá, vou deixar para fazer essa entrevista com você daqui mais um tempinho para frente. De repente eu tenho até coisas que melhorar na minha história. Que legal. E hoje foi tão interessante porque eu fui no meu serviço que eu estava trabalhando aqui há 15 dias, né? Me despedir do pessoal e falar que eu não estava mais. O dono do supermercado não aceitou. Ele falou que não aceitava eu sair e que ele não iria dispensar. E falou para mim pensar num valor para me fazer uma consultoria para ele todo sábado. Todo sábado eu continuar indo lá no supermercado dele, que ele me quer lá para poder acompanhar, porque assim, em 15 dias que eu estava dentro do supermercado lá fazendo auditoria financeira, teve uma reviravolta, teve uma mudança extraordinária lá dentro. Então, assim, aí que eu fiquei mais feliz ainda, Rick, pensa. Tem história para contar, hein? Tem uma história para contar.
Caramba, Assim, caramba. nunca tinha trabalhado com eu, Valdirene, fazendo a própria auditoria. Eu sempre Sim. participei de outras auditorias, passando documentação para as pessoas que estavam fazendo auditoria. E essa não, essa eu entrei como auditora, peguei tudo, desde do chão do mercado até chegar na menina que é a filha do dono que cuida da parte do financeiro do supermercado. Então, assim, para mim está sendo fantástico. Então, Ah, assim, que legal. um Que legal, outro Val. ramo de comércio que eu nunca tinha trabalhado, né? Sempre trabalhei na parte corporativa, sempre trabalhei na indústria e foi por esse lado. E assim, eu fiquei muito, muito feliz quando ele falou assim para mim: não vou te dispensar, não é assim que funciona. Ele falou: não vou cobrir seu salário para você ficar aqui, porque agora eu não posso, mas quem sabe daqui 2, 3 meses eu consigo, você volta para cá e fica aqui o tempo inteiro. Então, assim, por isso que eu falo que existe a Valdirene antes do método e a Valdirene depois do método. Ai, que coisa boa, que coisa boa. E assim, eu já falei com vários dedicados especialistas, você está no grupo agora dos dedicados especialistas também, que eu vou tentar criar aí um grupo do WhatsApp só da gente, para a gente continuar conversando, para continuar construindo uma carreira rica de histórias, e quem sabe, né, tendo mentorias de carreira aí no futuro, novos projetos, porque o PRH é só o começo, né? É o primeiro passo para Isso. conseguir um emprego. Mas agora é construir histórias como você já construiu em 15 dias, a ponto do chefe querer que você continue dentro daí do Ele não quer supermercado. que eu saia. Ele quer que eu fique indo lá todo sábado. Ele falou: coloca seu preço para você vir para mim todos os sábados. Caramba. Opa, você vem de 8 da manhã até as 15 horas aqui para mim todo sábado. Coloca seu preço, que eu vou pagar o seu preço para você vir. Que você Caramba, vai continuar sendo meus olhos aqui dentro dos processos da empresa. Aí caramba. eu fiquei assim assustada, né? Mas falei, vou pensar, não sei se eu vou dar conta, né? Mas acho que vou, né? Mas olha como você estava sendo discreta com a sua carreira antes e depois do PRH, como você está sendo dedicada em todos os pontos, né? Porque a dedicação, ela não é uma dedicação só de você aprender a contar suas histórias, mas é uma dedicação também de você construir boas histórias. E hoje você já tem essa mentalidade de estar sempre construindo boas histórias e sabendo valorizar essas histórias dentro de uma empresa, no currículo, no LinkedIn, enfim, que aí você vai ter sucesso na carreira. É só o começo isso aqui. Com certeza, Val, com certeza. Também espero. E me conte aí, você pode dar aí algum conselho para as pessoas que estão ouvindo? O que você daria de conselho para uma pessoa que está buscando emprego, do que ela pode fazer, do que ela pode estudar, enfim? O primeiro ponto é você se autoconhecer. Você se autoconhecendo, você vai saber contar a sua história. E quando você for contar a sua história, você não precisa focar naquela que você acha necessariamente que foi uma grande relevância da sua história. Você tem que saber contar a sua história para que quando você chegar numa entrevista de emprego, você saber contar o que eles querem ouvir. Perfeito, Foi esse o método que eu apliquei. perfeito, E assim, perfeito. contar quem é, falar quem é você, é fácil. Mas você tem que saber falar você do jeito que eles querem ouvir. E é só você tendo o seu autoconhecimento, você conhecer a sua trajetória, que você vai saber contar isso. E se dedicar, gente. Eu sou a prova viva de que tem que se dedicar. Senão, não espere milagre. Perfeito, Recolocação no mercado de trabalho não é milagre. É você perfeito, se dedicar, você fazer a sua parte para o milagre acontecer. perfeito, perfeito. Não é só comprar um curso, né, Val? Não é só entrar dentro de uma Não é só mentoria comprar um curso. e ficar Não é ouvindo a só história. comprar o curso. Não é só comprar o curso do RIC e achar que o curso do RIC vai te dar um emprego. Se Perfeito, você não estudar e você não colocar em prática o que o curso está te oferecendo. perfeito, perfeito. Val, muito, muito, muito obrigado por tudo. De verdade, obrigado pela sua história. Eu lembro que você passou por problemas aí, familiares, mesmo assim estava lá se dedicando. Você não conseguiu a vaga ideal logo de primeira, a primeira proposta não foi a vaga ideal, mas falou, Rick, pode ser um passo para trás para dar 2 passos para frente, para poder construir novas histórias. E uma semana depois conseguiu a vaga ideal. Então, você tem, acho que, uma jornada completa, mesmo sendo só em 25 dias, mas tem uma jornada completa dentro do PRH. E obrigado por compartilhar isso aqui com outras pessoas. De verdade, acho que vai ajudar muitas pessoas que estão num cenário parecido com você. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de conhecer seu método, Rick. Eu que Coisa boa. agradeço. Então, assim, eu aconselho a todo mundo que realmente
E eu acho que, na verdade, você tem que ter mesmo, principalmente nós que estamos, como se diz, acima dos 40, acima dos 35, a gente que ficou muitos anos numa empresa, a gente precisa de um norte de como está o mercado hoje. Está tudo diferente da época que a gente entrou no emprego que a gente estava. A mudança, ela é constante. E às vezes a gente fica estagnado que a gente não enxerga isso. Mas assim, eu sou muito grata do dia que eu entrei no LinkedIn e vi lá, consiga seu emprego em 51 dias. Eu falei, vai ser esse aqui. E pronto, eu falei, vai ser esse método aqui que eu vou usar. Que bom, que bom, que bom que deu certo. Ah, e Val, você sabe o seu LinkedIn de qual? Caso alguém queira conversar com você, mandar mensagem, você tem o link lá da URL do seu LinkedIn? Eu pego aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui também, que aí a gente compartilha aqui pro pessoal. Mas as pessoas, elas podem buscar você? Pode, tranquilo. Então, o LinkedIn tá aí, pedi aí para a editora botar, linkedin.com/Valdirene-Felipe. Aí, se as pessoas tiverem dúvida, Val, esse Rick te pagou, esse Rick é um charlatão, é de verdade mesmo, tudo que você falou é verdade, o que você contou na entrevista, elas podem falar com você, né, para poder ver se é verdade mesmo tudo isso. Podem, qualquer hora. Pode me perguntar. Perfeito. E a Val, que antes não tinha LinkedIn, hoje tem, e todo dia entra lá, então podem mandar mensagem para ela que ela vai estar respondendo lá qualquer dúvida. A prova é que podem olhar a data da criação do meu LinkedIn para você ver. Eu acho que foi no dia 6 dias depois que eu saí do serviço, que eu fui desligada da outra empresa, que eu criei meu LinkedIn. Eu não tinha LinkedIn. E aí foi melhorando, né? Com o PRH. Foi melhorando. Ainda vai melhorar mais, né, Rick? Vai. Vamos. Vou te ajudar ainda mais com isso. É uma parceria para a vida, tá, Val? Obrigado mesmo. Uhum. Conte sempre comigo. Que você precisar, estou aqui. E acredito que também, né? Se eu precisar de você, também sei que você está aqui para mim. Igualmente. Estou aqui. Perfeito, Val. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigado, eu.